Abram as vossas Bíblias. Eu quero pregar sobre uma grande mulher de Deus. Quero pregar sobre uma grande mulher em dia, em comemoração, em homenagem ao Dia das Mulheres. Eu quero pregar para uma mulher que, assim, na Bíblia existem muitas que eu poderia destacar numa pregação. Sem dúvida que ao trazer esta mulher a mensagem de hoje, eu deixarei algumas nesse momento de lado, obviamente, porque para toda escolha há uma renúncia. Para esta manhã, Deus colocou no meu coração escolher esta mulher. Eu, obviamente, renunciei a algumas. Hoje à noite eu vou pregar sobre outra mulher de Deus. Mas esta é tão especial que moveu a mim e a minha esposa Luciana a colocar o nome da nossa filha de Débora. Quero pregar sobre Débora de uma forma especial nesta manhã. Pastor, o senhor já pregou sobre Débora várias vezes. Mas eu nunca preguei sobre o cântico de Débora. Eu quero pregar sobre o cântico de Débora. O louvor que Débora fez diante de tudo que Deus proporcionou, a usou para operar um milagre no povo de Israel. Abram as vossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo de número 5. Juízes, capítulo 5, versículo de número 1. Você que achou e podendo, coloque-se de pé, por gentileza. Juízes, capítulo 5, versículo de número 1. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Todos acharam. Diz assim o versículo 1 do capítulo 5. Naquele dia, cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo, oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer e te louvar pela oportunidade de estarmos mais uma manhã na tua casa. E num dia tão especial, onde trazemos à memória cada mulher espalhada pelos 4 cantos da terra e de uma forma muito especial, as nossas, de cada família. Nós trazemos e fazemos menção a cada uma delas como especiais, extraordinárias, fundamentais que são, Deus. Se estamos aqui hoje porque fomos gerados a partir de uma mulher que se doou, corpo, alma e espírito, para que estivéssemos nós, homens e mulheres, aqui nesta terra. Deus, obrigado, abençoe-as, cada uma delas, uma bênção especial nesta manhã, assim como será à noite, Deus, uma bênção especial sobre cada mulher que aqui está, e aquelas que nos ouvem agora ou nos ouvirão, abençoe-as, dê um presente especial. Deus, queremos cantar como Débora cantou. Nos ajuda a cantarmos nesta manhã, salmodiarmos nesta manhã. Deus, a vitória que tu proporcionaste a esta mulher, ou melhor, ao povo de Israel, através desta profetisa, através desta juíza, através dessa esposa, através dessa mãe também que nós iremos ver aqui. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus, e usa-me em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar, queridos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Naquele dia cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo. Querido, eu vou falar um pouquinho sobre Débora. Antes de entrarmos no cântico por si só, eu quero falar um pouquinho sobre Débora. Débora é uma mulher que é levantada no período onde mulheres não eram levantadas, queridos. E talvez você possa perguntar, pastor, mas por que mulheres não eram levantadas? Ou por que pouquíssimas mulheres, melhor dizendo, não eram levantadas, pastor? Porque apenas de uma sociedade muito patriarcal. Realmente a sociedade era muito patriarcal. A sociedade, na verdade, era caótica, queridos, nos tempos do Antigo Testamento. A sociedade se relacionava por guerras. Então, algumas pessoas não entendem quando leem o Antigo e o Novo e pensam que o Deus do Antigo é diferente do Deus do Novo. Não, o Deus é o mesmo. Amém? A sociedade que é diferente. A cultura é diferente. Os relacionamentos eram diferentes. As conquistas não era pelo seu trabalho, onde você ia ganhar mais e o outro ia ganhar menos e vocês iam cooperar um com o outro. Não. A sociedade na época tinha que matar. Tinha que invadir territórios. Tinha que derrotar o seu inimigo. O seu vizinho era seu inimigo. Porque as terras precisavam ser conquistadas. Essa era a barbárie. Essa era a sociedade realmente perdida daquela época. E, pastor, e Deus nisso tudo? Deus mitigava. Deus diminuía o caos. Nenhuma mudança de uma hora para outra. Nenhuma mudança é transformadora. Não tem como transformar uma sociedade
Por mais que seja Deus, Deus quer trabalhar no ser humano. E daí nós falamos de revelação progressiva. Progressivamente Deus vai transformando a sociedade até os dias de hoje e assim continuará transformando a sociedade. Amém? Como eu falei, acho que alguns domingos atrás, Deus permite, por exemplo, carta de divórcio. Deus ama divórcio, queridos. A Bíblia diz em Malaquias que Deus odeia o divórcio. Deus odeia. Mas então por que ele permite carta de divórcio no Antigo Testamento? Porque a sociedade caída, o homem, no afã de ter várias mulheres, ele falava que a mulher, ele não gostou muito, porque ela queimou o arroz, queimou o feijão em casa. O homem ia lá e se divorciava da mulher. Não se divorciava, melhor dizendo. Ele dizia que a mulher adulterou. E a mulher adulterando, ela era apedrejada e morta. Deus, para amenizar a dor, ele permite o divórcio para que a mulher permanecesse viva. Então Deus não chancela, Deus não estava no coração de Deus permitir a carta de divórcio, mas por amor à mulher, uma sociedade que... Aí quando chega no Novo Testamento, Deus é bem claro, aquele que olha para uma mulher com intenção impura já adulterou. Aquele que estiver com sua mulher, até a morte separe. Marcos capítulo 10. Aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Uma sociedade já transformada, já apta para ouvir realmente transformação. Amém? Então Deus vai trabalhando. Algumas pessoas leem a Bíblia no Antigo Testamento, pastor, mas Deus fez concessões, artigos para a escravidão, como se Deus permitisse a escravidão. Não, a escravidão era normal naquela época. E Deus, para tentar diminuir o sofrimento, ele começa a colocar algumas regras para que o mal não fosse assim de tamanha grandeza que Deus começa a tentar diminuir isso até chegar em Gálatas capítulo 3, que eu disse, no escravo, no liberto. Todos são um em Cristo Jesus. Chega de escravidão. Acaba em nome de Jesus. Isso nunca esteve no coração de Deus. Jamais estará no coração de Deus. Amém? Os irmãos estão entendendo essa revelação progressiva de Deus? E aí quando Deus chega aqui nessa querida irmã, essa querida mulher de Deus, chamada Débora, pastor, por que retrocedendo, né? Por que Deus levantava tão poucas mulheres? Queridos, o costume judaico da sociedade daquela época era péssimo. O Talmud, por exemplo, o Talmud vai ser dado já no final do Antigo Testamento, já nos últimos anos antes de Cristo. Mas o Talmud, olha o que o Talmud diz, que é um livro de costumes, tá bom? Não é a Torá, não é a Bíblia. Talmud é um livro, depois a gente pode entrar em detalhes, de costumes da época, de leis orais que foram codificadas pelos judeus, tá bom? Não tem nada de Bíblia isso que eu vou ler. Mas olha o que o Talmud diz, e os judeus tomam o Talmud com uma importância muito grande. Não na altura da Torá, mas um livro muito importante. Olha o que eles dizem sobre a mulher. Todos podem fazer parte da contagem dos 7. Até um menor de idade. E até uma mulher. Mas disseram os sábios, uma mulher não vai ler a Torá, por respeito ao público. Olha só. A mulher não podia ler a Torá. Porque para os judeus, os homens, aquilo não diz respeito ao público. O Talmud continua dizendo, o homem deve recitar 3 bênçãos cada dia. E elas são, que me fizeste, Israel, que não me fizeste mulher e que não me fizeste ignorante. Então, olha como os judeus, não é Bíblia, tá bom? Estou falando, queridos, por favor, ok? O Talmud, olha como o Talmud depreciava a mulher. E a sociedade era assim, o Talmud só vai expressar o que a sociedade pensava. Essas tradições orais que vão sendo passadas de pai para filho, e essa sociedade vai sendo criada. A gente sabe que o direito, uma das fontes do direito é a cultura, é o direito consuetudinário, né? Então nasce da cultura, essa cultura vai saindo, vai impregnando as normas, e Deus, aos poucos, ele vai arrebentando, destruindo, desconstruindo esse pensamento. Aí Deus vai inserindo mulheres extraordinárias no meio do povo. Eu poderia falar de várias mulheres no Antigo Testamento, mas eu quero falar sobre Débora. Débora é Deus levantando uma mulher em uma sociedade caótica, que desprezava a mulher, que ignorava a mulher, e a mulher era colocada como um bicho, queridos. A mulher era no mesmo pé de igualdade de um cachorro da sociedade judaica, daquela época, patriarcal e tantas outras coisas que eu poderia falar. Aí Deus levanta uma mulher em meio a esse turbilhão de preconceitos. Deus podia chancelar de cara e acabar com
destronar os homens? Podia. Mas Deus tinha que inserir aos poucos a mensagem que ele tinha para o povo, para que a sociedade aos poucos fosse mudada. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Essa é Débora, queridos. Em meio a uma sociedade totalmente machista, patriarcal, perdida, só em erros, em pecados, essa é a sociedade que Deus coloca, essa grande mulher de Deus chamada Débora. Amém? Débora, depois vocês leem todo o capítulo 4, ela era juíza, queridos. Ela tinha uma profissão aqui na terra. Ela exercia o seu ofício. Ela tinha um cargo administrativo, ela era juíza. E ela era profetisa também. O ser juíza, o exercer uma profissão, não tirou o tempo dela com Deus. Não deixou de ser chamada por Deus. Não deixou de exercer o seu chamado de profetisa. Ela tinha uma palmeira onde ela recebia as pessoas, onde ela exercia ali o seu julgar e também o seu profetizar, que a Bíblia chama da palmeira de Débora. Porque as pessoas já sabiam que aquela palmeira era o lugar onde Débora exercia os seus dons e talentos. Ou seja, o local identificava quem era Débora. Será que somos assim? Será que no seu trabalho identificam que você é aquela pessoa que exerce ali o seu trabalho com toda dedicação, todo afinco? Será que as pessoas sabem que naquela poltrona tem um cara de Deus, uma mulher de Deus que trabalha? Será que na sua faculdade, seu professor, quando olha lá para você, olha, eu sei que aquele realmente estuda, aquela realmente estuda? Será que onde você está, as pessoas conseguem saber quem senta ali? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo passar, meus amados? A palmeira era de Débora. Uma palmeira recebeu um nome, porque Débora era uma mulher fantástica. Juíza, profetiza. A Bíblia diz ainda que ela era mulher de Lapidote, ou seja, era esposa. Ela não deixou de ser esposa. Ou existe a ideologia feminista, onde cada vez mais a mulher posterga e outras negam a própria maternidade. Chegam a postergar o momento de negar a própria maternidade. E os homens com 40, 50 anos em casa, no sofá, babando. E a mulher trabalhando, e o homem parado. Ou seja, essa mulher, Débora, ela conseguia exercer todos os seus talentos sem prejudicar nenhum deles. Era uma multitalento, Débora era. Assim como as mulheres são, queridos. Assim como as mulheres são. Amém? Multitalentos, e Débora expressava isso com todo o seu amor, dedicação. Ela vai a uma guerra, queridos. Israel estava por 20 anos cativo. O rei de Canaã estava aprisionando, ou melhor, estavam como vassalos, pagavam impostos para sobreviver. O povo de Israel, 20 anos, dominado pelo Jabim e Cícera, que era o seu chefe de guerra. 20 anos. Débora inconformada com aquilo. Débora, orando como uma mulher de Deus que ela vai até Baraque, que era o chefe da guarda de Israel, e fala: peraí, Deus falou comigo. Até quando a gente vai ficar 20 anos escravos desse povo aí? Tem homem de Deus ou não tem homem de Deus aqui? Eu estou colocando com as minhas palavras, tá bom? Depois você lê o capítulo 4 todo. Mas essa mulher ousada, essa mulher, eu tenho que firmar, porque talvez hoje você ache isso normal, mas na época é algo extraordinário. Essa mulher vai até o chefe da guarda de Israel e fala: vem cá, você vai ficar parado? É muita ousadia, é muita certeza da mulher de Deus que ela era, é muita certeza da postura e de quem a chamou. E ela vai: Baraque, olha, não vai ficar assim. E Débora fala: olha, separa os filhos de Naftali e os filhos de Zebulon, 2 tribos de Israel, e vamos para a guerra. Guarda isso, Naftali e Zebulon, 2 tribos, que Débora pede para Baraque para que separasse essas duas, para que fosse a guerra contra Jabim, o rei de Canaã. Amém, meus amados? E é interessante que Baraque faz o seguinte: Baraque fala: olha, Débora, eu vou, mas só se você for comigo. Olha o que Baraque diz, queridos. Uma coisa que Débora não sabia, pelo menos a Bíblia não diz que ela era, a Bíblia não diz que ela trabalhava no exército, que ela era douta em guerras, a Bíblia não diz isso. Mas o chefe da guarda do exército de Israel, chamado Baraque, ele fala para uma mulher, a princípio leiga em guerras, e fala: só vou se você for. Porque Baraque enxergava em Débora
uma mulher de Deus. Algo espiritual que ele não tinha. Orientação de Deus para a vida dele. Uma profetisa, uma mulher que iria... E olha que o profeta naquela época, queridos, era a boca de Deus. O profeta naquela época era a boca de Deus. E que Baraque está falando? Olha, eu só vou se Deus for comigo. Débora, se você com boca de Deus for comigo, eu vou. E, queridos, nós sabemos a história. Débora só fala o seguinte, olha, eu vou contigo. Só que a glória dessa guerra, a vitória nesta guerra, não vai ser dada a nenhum homem. Nem a você, Baraque. Vai ser dada a uma mulher. Uma outra mulher. Não era ela. Débora não ia para a guerra para pegar em armas. Não era a característica dela, não era a expertise dela, não era o chamado dela. Saiba qual é o teu chamado, em nome de Jesus. Amém? Cada um aqui tem um chamado. Cada mulher, cada homem tem um chamado. Então exerça o seu chamado. Amém, queridos? E aí e ela fala, vai ficar na mão de uma outra mulher. E essa outra mulher foi Jael. Nessa grande guerra, Cícera, o chefe da guarda de Canaã, foge, perdendo. Ele entra numa tenda, e a tenda era a tenda de Jael. Uma mulher. Quando Cícera dorme, Jael pega uma faca e mata. A vitória foi dada nas mãos de uma mulher. Mais uma vez, uma mulher sendo exaltada por Deus. Uma vitória dada através de uma mulher. Amém, queridos? Termina essa grande vitória. Débora começa a cantar. Débora chama Baraque para comporem junto esse louvor e começa assim, versículo 2. Desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao... Olha que Débora começa. Desde que os chefes se puseram à frente de Israel. Débora está falando o seguinte, olha, desde que aqueles que deveriam dar exemplo, deram exemplo, quando os chefes foram à frente de batalha, todo mundo foi. Enquanto os chefes, os cabeças, não iam, enquanto os doutores, enquanto os doutos em guerra não vão para a batalha, ninguém vai. Você é líder da tua vida, você é líder do teu setor de trabalho. Enquanto você não colocar a mão, ninguém coloca. Se você não se dispuser em primeiro lugar, ninguém vai encarar a tua luta. Ninguém vai encarar o teu pensamento. O que não falta são teóricos, queridos. Teóricos é que não falta. Sempre vão dar um conselho para você. Conselho. Eu gosto muito do bispo, né? Que o bispo é assim, nosso bispo Martinho Lutero. Se você der um conselho para ele, excelente conselho, Gama, faz isso, por favor. Quase ninguém vai pedir conselho. Quase ninguém vai ter o bispo para apresentar um conselho. Por que isso, queridos? Porque nós fomos... a vida nos ensinou a só criticar. Só colocar os pontos ruins. Mas Débora falou, olha, quando os chefes se puseram à frente de Israel, todos voluntariamente começaram a ir também. Então não adianta se você no seu trabalho, você no seu ministério na igreja, se você não colocar a mão, ninguém vai junto contigo. Ninguém vai entrar nesse propósito que você tem uma teoria linda, mas as pessoas não vão se dispor. Amém? Exemplo, queridos. Primeiro louvor, Débora estava bem dizendo ao Senhor pelo exemplo que a sua liderança estava dando para o povo. Olha como Débora consegue extrair num louvor. Olha, o povo está indo porque o meu chefe foi, o meu líder foi. Amém, igreja? Glória a Deus. Seja assim. Olha o versículo 3. Ouvi, reis, dai ouvido, príncipes. Eu mesma cantarei ao Senhor. Salmodiarei ao Senhor. Deus de... Olha que Débora fala. Eu mesmo vou louvar. Iniciativa, Cristo. Eu vou louvar. Eu mesma. Se não tiver ninguém, sou eu. No meio desses camaradas, desses marmanjos, barbudos, sou eu que vou louvar. Se não tiver ninguém, sou eu mesma. Iniciativa. Não esperou A, B, C e D para fazer. Iniciativa que os jovens fizeram hoje. Alguém pediu? Que eu saiba, ninguém pediu. Mas os jovens estão lá fora. Ou se alguém pediu, também teve a iniciativa de pedir. Ou seja, queridos, isso é lindo quando brota do Espírito. Quando brota de uma exigência, quantas coisas você faz, né, na vida porque você é exigido? Não é verdade? Sim. No seu trabalho, se você não fizer, você vai ser mandado embora.
Simples assim, ok? Mas quão bom é quando você faz aquilo que a tua chefia não pediu e você foi além, né? Eu falo isso pra Débora, né? Tô estagiando. Débora, faz um pouquinho mais. Apresenta algo novo. Apresenta algo novo. Não fica nessa normalidade, não, porque você vai ficar sempre na tua caixinha. Faz algo novo. Faz algo diferente. Propõe algo. Porque isso, queridos, faz com que realmente Débora fez. Eu mesma cantarei. Pode todo mundo não sabe, pode ninguém saber cantar. Pode ninguém saber compor. Mas eu vou cantar. Amém, meus amados? Iniciativa de Débora, mulher de Deus. Versículo 4. Versículo 4. Saindo tu, ó Senhor, de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas. Olha como começa esse versículo. Saindo tu, ó Senhor, de Seir. Olha que ele avança. Senhor, eu sei que tu estavas vindo para essa guerra. Eu sei que o Senhor estava saindo de Seir, pronto para pelejar por nós. E a Débora começa a elogiar a Deus porque ela sabia que era o Senhor que estava à frente dessa batalha. Ela sabia quem estava direcionando todo aquele regimento, todo aquele exército, e ela ali no meio. Senhor, obrigado, saindo tu, ó Senhor, de Seir, o céu estremeceu, gotejou as águas, gotejaram os céus, as nuvens. Ou seja, algo extraordinário. Queridos, algo extraordinário acontece quando você faz a obra de Deus. Débora começou a cantar e ela começa a elogiar Deus. Os chefes foram à frente, o povo seguiu voluntariamente. Ela começa a ver o quê? O céu gotejando. Ela começa a ver algo extraordinário acontecendo. Deus agindo, Deus saindo e pelejando por eles. Amém, igreja? Glória a Deus. Versículo 5. Os montes vacilaram diante do Senhor, e até o Sinai, diante do Senhor, Deus de Israel. Débora trazendo à memória o poder, né? O poder de Deus acontecendo ali. Olha, até os montes se moveram, até os montes balançaram. Poder de Deus. Débora só trazendo à memória o que Deus estava fazendo através da vida dela e do povo. Versículo 6. Olha o que diz versículo 6. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, lembra, Jael é aquela mulher que matou o chefe do exército de Canaã. Nos dias de Jael, cessaram as caravanas e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Versículo 7. Ficaram desertas as aldeias de Israel, repousaram. Para aqui, gente. E Débora está falando, olha, não foram tempos fáceis, foram tempos de deserto, tempos de muita aflição. Não foi fácil ir à guerra sendo eu mulher. Não foi fácil eu me levantar como profetisa em tempos onde só havia profetas. Não foi fácil eu como esposa ter que trabalhar fora. Não foi fácil eu como ser esposa exercer meu ministério profetizando. Foram tempos difíceis. Não foram normais. Amém, queridos? Eu tenho que olhar isso para a minha vida, e quando eu estou pregando aqui, eu estou pregando para mim e para você. Não foram dias difíceis, não são, os tempos não são fáceis. E Débora está dizendo tudo isso, não foi fácil. Só que a parte B do versículo 7, eu vou ler o versículo 7 novamente. Ficaram desertas as aldeias de Israel, repousaram, até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Que lindo. Eu não sei se Débora gerou filhos, tá bom? O texto pelo menos aqui não diz, mas ela era mãe de Israel. Quantos filhos espirituais essa mulher teve? Quantos exemplos essa mulher deixou? Quanto legado essa mulher deixou? Filhos, mãe, você não vai encontrar essa expressão em nenhum lugar na Bíblia para nenhuma outra mulher. Só Débora foi chamada de mãe de Israel. Ela foi mãe em Israel. Profetisa, esposa, juíza, mãe. Isso que algo fantástico. Que mulher se doou pelos seus,
Foi uma mãe que você sabe como é uma mãe. Você sabe como é uma mãe. A mãe, ela se doa, ela morre pelos seus. Ela dá sua vida pelos seus filhos. O que Débora está falando assim, olha, eu morria pelos meus. Eu morreria pelo meu povo. Se necessário for, eu vou para a guerra, não sei nada de guerra, mas eu fui para a guerra. Eu fui para a guerra. Eu fui batalhar. Eu fui fazer a obra. Amém, meus amados? Mãe de Israel. Quantas mulheres aqui são mães de filhos espirituais? Eu fico feliz quando as pessoas vêm até a Luciana direto, né? Tia Lu, porque é isso, porque é daquilo. E bênção. Glória a Deus. Fico feliz quando vejo as pessoas se identificando com outros. Fico feliz quando vejo a Ana falando, missionária, eu sou sua fã. Porque isso é referência. Isso é espelho. Isso é ser pai. Isso é ser mãe. Isso é deixar um legado, deixar realmente algo. Débora cantou, salmodiou como mãe de Israel. Amém, queridos? Glória a Deus. Que mãe, hein? Que mãe. Que mãe. Talvez não encontremos, você vai ver, bom, talvez não encontremos, ou certamente não encontramos mesmo, nenhuma expressão dessa na Bíblia. Mas se os idólatras pegassem esse versículo, né, idolatram outras que nunca se intitulou como mãe, se pegassem esse versículo, talvez tentassem criar uma heresia a partir dele. Nunca foi o que Débora queria. Débora é mãe de Israel porque ela cuidou do seu povo. Amém, igreja? Glória a Deus. Versículo 8. Escolheram-se deuses novos. Então, a guerra estava às portas. Olha o que Débora manda. A guerra estava às portas, por 20 anos. Finalzinho do versículo 8. Não se via escudo nem lança entre 40 mil em Israel. Olha o que Débora falando. Nós não tínhamos armas. Entre os 40 mil não tinha escudo, não tinha lança. Nós estávamos desfavorecidos nessa guerra. A tendência era perdermos. Não tínhamos escudos nem lança. Pastor, isso foi naquela época? Não, queridos. Israel, em 1948, Guerra da Independência. Vai ler livros sobre os homens judeus que estiveram naquela guerra, são sobreviventes ainda do Holocausto, viveram aquela guerra. Eles falam, olha, não sei como nós ganhamos a Guerra da Independência. Porque com um dia de existência do Estado de Israel, veio Síria pelo norte, Jordânia, Israel por baixo. Perdão, Egito por baixo. E nós voltando, sionistas voltando para a terra de Israel, não tínhamos um exército formado. E 3, 4, 5 nações contra... E eles falavam, nós vamos esmagar e colocar o Israel no mar grande, no Mediterrâneo, vamos expulsá-los, vamos afogá-los. Exército do Egito, da Síria, Jordânia. Israel vence essa guerra. E os povos falando, olha, testemunhos que está em livro. O exército inimigo falando, olha, o exército de Israel era imenso. E o povo já falando, olha, nós tínhamos 3, 4 gatos pingados. Mas o mundo espiritual, queridos, estava agindo. O povo inimigo via tanques e mais tanques que não existiam fisicamente, mas espiritualmente estavam ali. O povo de Israel vence uma batalha, um povo que nem exército era, o povo que não tinha terra, estava voltando. Israel não era nação, nem nação Israel era. Tinha um dia de nação. As Nações Unidas concederam um voto de Minerva de um brasileiro. E aí agora Israel está lá voltando para sua terra e é invadida. E ganha a guerra, queridos. Isso é milagre ou não é, queridos? Isso é milagre de Deus. É a mesma coisa de Débora. Olha o que Débora diz, finalzinho do versículo 8. Não se via escudo nem lança entre 40 mil em Israel. Não tinha escudo, não tinha lança. E venceu. Amém, meus amados? Talvez nós não tenhamos toda a expertise, toda a habilidade de outras pessoas, mas Deus vai te honrar. Talvez você não tenha os mesmos recursos, a mesma inteligência, as mesmas oportunidades que outros, mas Deus vai te honrar no teu esforço. Deus vai te honrar. Então não pare em nome de Jesus. Amém? Esse é o exemplo que Débora vai nos deixando. Versículo 9. Meu coração se inclina
para os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor. Novamente, Débora falando, foi voluntário. O que aconteceu na guerra foi voluntário. Eu não pedi. Eu só fui. Mas quando Débora vai, queridos, quando Débora vai, todo mundo vai atrás. Quando você for, se você trouxer essa referência, todos irão. Se você colocar o pé onde você está, todos colocarão o pé lá. Por quê? Porque ele botou o pé. Se ele botou, eu vou botar também. Se briga um, briga todo mundo. Queridos, quando eu vejo isso, é Débora exaltando a voluntariedade do povo a se doar e fazer a obra de Deus. Amém? Amém ou não amém? Versículo 10. Vós, os que cavalgais jumentas brancas. Jumentas brancas são jumentas verdes, tá bom? Mas era até um meio de locomoção de autoridades. Jesus entrou sentado no jumentinho. Aquele jumentinho, alguns tomam aquilo com uma forma de humildade. É uma humildade, mas era um meio de transporte muito bom. Bom, era tipo uma Ferrari da época. Tá bom? Então não tome as autoridades iam montadas de jumentos. Tá ok? Então, quando o versículo 10 diz, vós, os cavalgais jumentas brancas, está falando de autoridade, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho, falai disto. Aí o versículo 11, queridos, eu vou trazer a versão da Revista Corrigida, que para mim é a melhor versão do versículo 11. Porque o versículo 11, na Almeida, Nova Almeida, na revista, e na Almeida atualizada, deve muito no original. Mas olha o que diz versículo 11, na versão Revista Corrigida. Dentre os locais onde se ouve os estalos dos arqueiros, de guerra mesmo, tá bom? Junto às fontes de água, ali se proclamam os atos de justiça do Senhor, as justiças que ele realizou em suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor podia descer ao seu lar. Muito diferente, né, queridos? Mas o que Deus está falando aqui é de um povo preparado para a guerra. O povo já estava preparado para a guerra e Deus já agindo no meio dele. Aí o versículo 12, que é o mais famoso que nós conhecemos. Desperta, Débora. Desperta, desperta, acorda. Ela está falando para ela mesma. Tá bom? Débora está fazendo um cântico para ela mesma, em exaltação a Deus. Ela fala, Débora, desperta, desperta, acorda. Entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva presos que te prenderam. Tu, filho de Abinoão. E Débora começa a exaltar. Olha, para ela mesma, olha, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer algo. Tem que começar a partir de mim. Essa mudança começa não através do governo, não através do chefe do exército, começa através de mim. Não é isso que nós ouvimos tanto e com muita verdade? A mudança da sociedade não começa com prefeito, com governador, quiçá seja, quiçá fosse. Talvez tenhamos que orar mais para isso acontecer, está difícil. Mas nós, enquanto igreja, queridos, quem mais faz social nos 4 cantos da terra? Se chama igreja. Igreja. Podem falar o que for, podem falar qual for a denominação. Vai ver o que a Universal faz. Trabalho lindo, ajudando os pobres, alimentando, levando cestas básicas. Vai ver a Assembleia de Deus, Batista, cada um com um trabalho mais lindo que o outro. E nós estamos nesse meio também. Amém, meus amados? Voluntariamente querendo fazer algo que o Estado não faz. Amém? Versículo 13. Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor em meu auxílio, contra os... Olha que Débora fala. Os nobres começaram a me ajudar também. Débora foi para a guerra e os nobres, lembre-se, guarde isso. Início da pregação, quando Débora fala para Baraque, vamos para a guerra, só leva Naftali e Zebulon. São essas 2 tribos que irão para a guerra. Aqui no versículo 13, os nobres já começam aí também. Por quê? Porque uma mulher mexeu com a sociedade, queridos. Pastor, um homem talvez fosse capaz de fazer isso? Olha, talvez não. Talvez não. Entendo que mulher, Débora realmente sacudiu aquele meio de uma forma assim extraordinária. Versículo 14. De Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, desceram guerreiros. Depois de ti, ó Débora, seguiu Benjamim com seus povos de Maquir, desceram os comandantes de Zebulon. Olha que outras tribos desceram para a guerra também.
Olha que lindo, queridos. Que outras igrejas venham se juntar também a nós. Que outros povos de Deus também se juntem a nós. Só iriam 2 tribos, mas agora já desce Efraim, outra tribo. Já desce a tribo de Benjamim. Por quê? Porque Débora influenciou. Débora inovou. Débora fez o que ninguém fez. Uma mulher na guerra. Eu não vou saber falar isso, mas eu sei que não é recente. Eu sei que não é coisa de muito tempo atrás. Eu sei que é muito recente mulheres no exército. Eu estou vendo uma mulher aqui, no Antigo Testamento, indo para a batalha, influenciando todos. Mexeu com outras tribos, olha, caramba, Débora está indo, eu vou também. Efraim foi, Benjamim foi. Versículo 15, também os príncipes de Sacar. Outra tribo de Israel também foi para a guerra, voluntariamente, foram com Débora. Sacar seguiu a Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale, entre as facções de Ruben. Houve grande... Sempre tem um Ruben, né? Perdão, tem tempo que tem um Ruben aqui, perdão. Eu começo as gafes assim, direto. Nada contra Rubens, tá bom? Por favor. Mas sempre tem alguém que quer trazer problema, não é verdade? A obra acontecendo, o milagre acontecendo, Deus agindo, gotejando água das nuvens. Aí a tribo de Ruben começou a discutir. Houve discussão. 16. Por que ficar... Olha o que Deus fala. Por que ficaste entre os currais para ouvir esse flauta? A guerra comendo. O povo indo para a batalha, o povo falando da obra de Deus e outros sentados em casa tocando flauta. Omissos. E Débora está falando isso, olha, enquanto estão tanta gente trabalhando, outros estão tocando flauta. Outros estão parados. E ela continua, ela vai além. E a Bíblia que está falando, tá bom? Não sou eu não. Versículo 16 ainda. Por que ficassem entre os currais para ouvires a flauta? Entre as facções de Ruben. Houve grande discussão. Novamente, Ruben discutindo. 17. Gileade ficou da além do Jordão e Dan, porque se deteve junto aos seus navios. Assar se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baías. Ou seja, poxa, era para todo mundo estar nessa guerra. Mas, infelizmente, Gileade e Dan ficaram além. Azer ficou nas baías, parado. Poderia ter muito mais gente trabalhando. É isso que Débora está falando. Foi muito bom, vencemos a guerra, mas poderia ter mais. Quando você se conformar com o que você tem, você já perdeu. Nós glorificamos a Deus, mas nós queremos mais. Oramos por mais vidas, mais pessoas entrando nesse lugar, mais almas convertidas, mais trabalho social. Pastor, isso vai trazer uma sobrecarga? Vai, né? Vai. Não deveria, mas vai. Mas, enquanto isso, está aqui Débora gritando contra Gileade, contra Dan, contra Ruben, contra os que ficam tocando flauta, enquanto a guerra está comendo, quando a luta está sendo travada, enquanto o exército de Deus está no meio do fronte. Amém, meus amados? Glória a Deus. Versículo... Eu vou ficar no 18. Eu ia pular para outro, mas eu vou ser misericordioso. Versículo 18. Não, eu vou para o 23. Pula o 23. Olha o que diz 23. Isso é um louvor de Débora, tá bom? Amaldiçoai a Meróis, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoai durante os seus moradores. Amaldiçoai durante os seus moradores, porque não vierem em socorro do Senhor. Em socorro do Senhor e seus heróis. Débora aqui está rasgando o coração, ela está muito triste, queridos. Porque muita gente tinha que fazer a obra. Não veio em socorro de Israel. Não veio em socorro dos seus heróis. Débora está falando dos heróis que estavam na guerra. Muita gente não veio socorrer Israel e seus heróis. E Débora está falando que quem foi para a guerra eram heróis. Por quê, pastor? Porque eram poucos, talvez não tão doutos, sem escudo, certamente, sem flecha, como foi dito aqui.
heróis. E Débora está falando, olha, eu estou indignada, porque ficaram tocando flauta, enquanto deveriam estar na guerra. Esse era o versículo que eu ia pular, mas não pulei. Agora volta-se para o 18. Olha que lindo o 18, queridos. Zebulon, lembra-se, início da pregação. Quais foram as duas tribos? Zebulon e Naftali. Olha que diz o versículo 18. Zebulon é povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali, nas alturas do campo. Débora não deixou de honrar as duas tribos que influenciaram tantas outras para ir à guerra. E Débora fala, Zebulon deu a própria vida, se necessário fosse. E deu, né? Porque muitos morreram. Zebulon e Naftali. Duas tribos que ficaram na memória de Débora e na memória de Deus. Amém, meus amados? Eu quero te encorajar a ser como Débora. Eu quero te encorajar a ser como Débora. Porque no final do versículo, olha o que diz versículo 20 agora, para encerrar. Olha o que Débora diz. Desde os céus pelejaram as estrelas contra Cícera. Desde a sua órbita o fizeram. Olha que Débora está falando, as estrelas representam aqui os anjos, né? Então Débora está dizendo, olha, nessa guerra, os anjos de Deus estavam conosco. Estavam lutando por nós. E Débora, assim como ela elogia Zebulon e Naftali, ela fala, não estávamos sozinhos. Essa vitória foi dada por Deus. Queria dizer que esse encorajamento, que esse vigor, que essa excelência, que esse exemplo de Débora venha nos arregimentar, venha nos fortalecer. Porque eu estou falando de uma mulher que não estava à toa. Eu estou falando de uma mulher que já é, naquela época, tomada de forma pejorativa. Eu estou falando de uma mulher que era esposa. Eu estou falando de uma mulher que exercia seu ministério profético. Estou falando de uma mulher que era juíza. Essa mulher não tinha tempo. Me encontra tempo para essa mulher para ir para a guerra. Já foi, queridos. Não só foi, como influenciou os barbudos a irem também. Mulher que rompe a história. É um ícone na história. Ela abre um parêntese no meio da história de Israel. É Débora, queridos. E nós oramos e precisamos de mais Déboras. Quando eu falo de Débora, eu não falo do sexo feminino, eu falo da Débora com a personalidade. Nós precisamos da personalidade de Débora. Em mim, homem, mulheres, personalidade de Débora, vigor de Débora, trabalho de Débora, ministério de Débora, espiritual, natural, em todas as áreas, familiar. E ela era, para fechar, queridos, ela era mãe de Israel. Mãe de Israel. O povo olhava para Débora, ela me alimenta, ela me dá leite, ela me fortalece, ela me encoraja. Olhar Débora me dá um ânimo novo. Olhar Débora, eu vou lutar por Débora, porque ela representa Deus, ela aponta para Deus, ela me leva a adorar a Deus. Amém, meus amados? E nesta manhã, nesse dia das mulheres, você olhe para Débora, e para homem e para mulher, não há distinção nenhuma. Amém? Para nós, homens, mulheres, para encerrar, só a título de curiosidade, versículo 24. Bendita seja sobre as mulheres. Não é só Maria que é bendita entre as mulheres, não. Jael também é. Bendita entre as mulheres. A mesma expressão que Deus deu para Maria, deu para Jael. Ou seja, duas mulheres de Deus, mas jamais idolatradas. Jamais mães de Deus. Nem jamais uma mulher que não havia pecados. Maria. Jael também tinha pecados, inclusive matou. Matou? Bendita seja sobre as mulheres Jael. Ou seja, há uma expressão de uma mulher que cumpriu um desígnio de Deus, assim como Maria cumpriu um desígnio de Deus. Amém, meus amados? Não faz dela de forma nenhuma melhor do que outras. É uma mulher que cumpriu um desígnio que Deus deu. Amém? Nesse dia das mulheres, você, mulher de Deus, que cada vez mais a figura de Débora seja forte em você. E nós, homens, que venhamos aprender mais e mais com Déboras. Amém? Déboras que nos encorajam, que nos levantam. Quando nós estamos tristes, abatidos, quão bom é ter uma Débora do nosso lado que fala, olha, se você não for, eu vou. Eu vou. Você vai ficar.
E aí nós homens levantamos, então eu vou também. Não é assim, queridos? Também. Então que Deus renove as nossas forças.